Pronto. Muito bem, estamos gravando. Boa tarde para todo mundo que aqui está, ou boa noite para os que estão em outros fusos horários. Ou bom dia também, né? Não sabemos. Exatamente. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Seminário Café Cultural. Dessa vez estaremos conversando sobre um tema, de certa forma, transversal na área de psicologia. Hoje temos para conversar conosco a Luana Machado. Vou fazer uma breve apresentação dela. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela é especialista também em docência do ensino superior e mestre em psicologia clínica e da saúde. E atualmente ela atua como psicóloga clínica e ensina no ensino superior. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, a palavra está com você. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada a todos pela participação. Sem dúvida, sem vocês aqui não teremos discussões ricas. Vocês são muito importantes. Quero agradecer também ao Roberto pelo convite. E quero pedir desculpas também, porque tínhamos marcado esse evento já em um outro momento, mas por uma questão de saúde eu tive que me ausentar. Peço desculpas e agradeço a compreensão de todos, tá? Os slides estão chegando para o Roberto, ele já vai passar aí. Mas, por enquanto, só reforçando, eu vou mostrar nos slides aí, assim que ele abrir, 2 e-books que eu tenho que está disponível na Amazon, e um, inclusive, é sobre ansiedade. Logo lá no início da pandemia, eu percebi que a demanda e o tema da ansiedade tinha crescido muito no consultório. Muitas pessoas começaram a apresentar crises de ansiedade no período pandêmico, e ainda continuam apresentando ansiedade pós-pandemia. E aí, naquele período, eu resolvi escrever um e-book desmistificando um pouco essa ideia que nós temos da ansiedade como algo extremamente ruim. As pessoas já falam hoje em dia assim, de que eu tenho ansiedade como se fosse algo horrível, né? Eu tenho ansiedade também. Eu sofro de ansiedade. Como se a ansiedade, essa emoção, que ela tem uma função importante que nós iremos conversar aqui hoje, fosse algo muito ruim de sentir. E a gente precisa entender que ela tem uma finalidade, ela tem uma função, e ela existe para proteger o nosso corpo, o nosso organismo. E aí, para começar, eu não sei como é que Roberto organiza os outros eventos, mas eu queria que vocês respondessem aí. Se eu perguntasse para vocês hoje, como vocês definem a ansiedade? Como vocês definiriam? O que é ansiedade para Cristina, para Vanessa? O que é ansiedade para Paloma? Queria que vocês colocassem aí o que é ansiedade para vocês. Enquanto vocês escrevem, Paloma vai passar o próximo slide, e aí vocês vão conseguir visualizar. Aí foi a apresentação que a gente já falou um pouquinho sobre mim. Pode passar. Aí são os meus 2 e-books que estão vendendo na Amazon, tanto na Amazon quanto na Hotmart, que é um manual de autocuidado. Eu dou várias dicas práticas de autocuidado. E também ansiedade, um guia prático para a gente entender um pouco sobre essa emoção. Deixa eu ler aqui o que vocês responderam. Ser impactado com antecipação de coisas que ainda não aconteceram. Ansiedade é a minha vontade de chegar 5 horas antes em qualquer lugar que eu preciso estar. Adorei essa resposta. Nem eu sei explicar, acho que é você não saber lidar com as suas perspectivas. Mas alguém tem alguma definição sobre o que seria ansiedade? Mas exatamente já conseguimos perceber aí, né, pelas respostas que vocês colocaram, de que a ansiedade é a precipitação de muita coisa, né? Chegar 5 horas antes em qualquer lugar que eu queira estar é realmente a necessidade aí de acelerarmos as coisas. Pode passar, Paloma, os slides. Pode passar. Deixa eu só ler aqui a última resposta que colocaram, que o Felipe colocou. Eu não sei definir muito bem a ansiedade, só sei como sentir. Ok. Vou trazer para vocês agora a definição do que é que seria a ansiedade. A ansiedade é uma reação orgânica, biológica do nosso corpo a uma situação de perigo, a uma situação de ameaça.
Então, identificamos que tem algum perigo, por exemplo, na próxima semana eu tenho uma prova para fazer. Isso pode ameaçar eu ser aprovado no semestre ou eu perder na disciplina. Então, o meu corpo, ele reage para me preparar para lidar com essa situação. A ansiedade, ela basicamente, como um medo, ela provoca em nós a reação de luta e fuga. Então, eu vou fugir da situação, ou eu vou evitar a situação, ou eu vou não querer ter contato com a situação, né? Ou eu vou lutar, ou eu vou enfrentar, ou eu vou lidar com a situação. Mas uma coisa que eu preciso que todos nós venhamos entender. É claro que em alguns momentos a ansiedade ela vem de uma forma desproporcional, ela traz sofrimento para a gente, mas ela tem a função apenas de nos proteger. Nosso cérebro pode estar interpretando as coisas de forma incorreta, de forma incoerente, e fazendo com que eu ache que há perigo onde não tem perigo. Mas no final das contas, ele só quer me preparar para uma ação. Porque se eu não tiver essa energia da ansiedade, se eu não tiver esse receio do perigo, eu não vou estudar para a prova, eu não vou, talvez, como falaram aí, me organizar previamente para não me atrasar nos compromissos. Se eu não tiver essa emoção, eu não vou me preparar para lidar com algumas situações que requerem de mim uma ação mais imediata. Conseguiram compreender mais ou menos a definição de o que é que significa ansiedade? Pode passar, pá. Já estou íntima, assim, de Paloma. E agora, depois que eu defini aqui para vocês, que eu trouxe para vocês o que é que significa ansiedade, aí vamos conversar qual a diferença dessa ansiedade quando ela é saudável, quando ela é produtiva, quando ela é normal, de uma ansiedade que me traz sofrimento, de uma ansiedade que é patológica, de uma ansiedade que já me traz aí vários prejuízos e, como perguntaram, pode me prejudicar. Para vocês, estou aqui já abrindo o chat para ler comentários. O que diferencia essas duas ansiedades? Uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica. Qual é a diferença aí das ansiedades? Em qual momento eu consigo perceber essa aqui é saudável? A daqui começou a me prejudicar. O que vocês me dizem? Uma você não passa mal, outra parece que você vai morrer. Bem isso, Caio. A sensação é literalmente de morte. Reações físicas. A normal, às vezes, pode ser só preocupação, enquanto que a patológica deixa a pessoa transtornada. Sim. No caso, a patológica aqui prejudica a saúde. Acho que a ansiedade patológica é aquela que começa a atrapalhar o seu cotidiano. Sim. Vamos ver aí no próximo slide quais são as características que nos fazem definir quando a ansiedade ela é patológica, quando ela sai do seu limiar de normalidade. Primeira coisa, ela traz sofrimento. É diferente de eu estou entusiasmada porque eu vou visitar a nossa coleguinha que está participando aqui, lá na França. Eu estou animada, eu estou com ansiedade saudável, ansiedade que me faz olhar roteiro, passagem, juntar dinheiro, fazer organizar mala. É diferente da ansiedade que me traz sofrimento. Eu estou sofrendo já com a viagem. Já começo a pensar que o avião pode cair, e quando eu chegar lá pode ter um ataque terrorista, eu posso começar a pensar que alguma coisa muito catastrófica vai acontecer. Não é só aquele ânimo, aquela alegria de querer viajar, eu já começo a ter talvez diarreia, dor de cabeça, taquicardia, falta de ar. Então, a situação, ela deixa de me trazer um entusiasmo que é importante para me trazer sofrimento. A outra coisa que é importante a gente perceber é a intensidade. O grande dia chegou, vou casar. Realmente é uma situação muito importante para a minha vida, um marco na minha vida, algo que eu esperei ali, talvez, sei lá, por muito tempo, que eu organizei, paguei buffet, não.
Mas será que condiz a intensidade de eu ter vômitos sem conseguir controlar, sudorese, falta de ar, a intensidade com que eu sinto ansiedade mediante uma prova de matemática, que eu acho que eu teria hoje uma crise de ansiedade fazer uma prova de matemática. A intensidade com qual eu tenho essa prova de matemática parece muitas vezes que é a defesa do meu TCC ou a defesa da minha tese de doutorado, né? Então, assim, às vezes a intensidade... Eu estou rindo só com os comentários, eu super entendo vocês, por isso que eu estou aqui na área de humanas, tá, gente? A intensidade, mas assim, Roberto, ele está aqui também para nos ajudar a desconstruir essa ideia distorcida que temos dos números. A intensidade que eu tenho com o evento não condiz com a proporcionalidade da situação. Outra coisa, duração. Tá, na sua semana, quantas vezes por semana você sente que você tem um pequeno episódio de ansiedade? No mês, nos últimos 6 meses, no último ano. Se a duração for, Luana, todo dia eu tenho uma crise. Ou pelo menos na semana eu tenho 3 vezes uma crise, na última hora, exatamente. Então, se ela tem sido constante, né? A frequência, aí a gente já fala da frequência também, né? Se tem sido frequente, se tem sido semanal, todos os dias, em todos os momentos, aí a gente já pode pensar em uma ansiedade patológica. Desculpa, gente, quando a gente fala de duração, não tem a ver com a frequência, tem a ver com o tempo que essa ansiedade dura. Eu estou ansiosa para a prova, mas depois que eu faço a prova, eu fico bem ou não? Dura pré-prova, durante a prova, pós-prova e a semana inteira. Então, a duração já sinaliza aí que é uma ansiedade patológica. Prejuízo. A ansiedade saudável, ela vai me auxiliar na construção do meu objetivo. A ansiedade patológica, ela vai me trazer prejuízo. Eu vou precisar desmarcar um evento com o meu amigo porque eu estou tendo crise de ansiedade, eu vou precisar faltar aula, eu vou precisar faltar trabalho. Ela traz prejuízo. E, no geral, ela é desproporcional. Ela não condiz com a situação. É como se a situação fosse uma barata, mas a minha cabeça me fizesse enxergar aquilo ali como um leão enorme, como se fosse algo muito grande, que me gerasse grande situação de vulnerabilidade. Conseguiram entender alguns critérios importantes para a gente começar a pensar em uma ansiedade patológica. Então, é importante entender que talvez eu só tenha uma ansiedade mesmo, natural, como todas as pessoas têm, como eu sinto medo, tristeza, raiva, angústia. Todas as outras emoções, elas têm funções importantes, elas são necessárias. Nós precisamos sentir emoções, isso faz parte da nossa condição humana. A grande questão é essas emoções, né, a ansiedade, no caso que a gente está conversando, ela tem me trazido sofrimento, ela é intensa, ela tem uma duração longa, me traz prejuízo, é desproporcional e é frequente, aí a gente já pode pensar em uma ansiedade patológica. Pode passar. Então, patológico, a ansiedade, ela é exagerada, desproporcional e ela é recorrente. São alguns critérios importantes. Já a ansiedade saudável, ela tem um efeito positivo no meu desempenho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que eu precisei fazer uma apresentação que era importante na minha formação, então, a defesa do meu TCC, o artigo científico que eu precisei apresentar lá na pós-graduação, a defesa do meu mestrado, todas as vezes eu fiquei muito ansiosa. Eu acho que o TCC eu fiquei mais ansiosa. Eu acordei de madrugada para comer chocolate. Eu estava nervosa, eu chorava, porque na minha cabeça eu não vou conseguir me formar. Minha mãe, se eu perder, eu vou ter que repetir. Meus amigos vão formar, eu não vou formar junto com ele. Porém, quando chega lá na frente, minha mãe até falou, vem cá, menina, a outra pessoa que apareceu ali, apresentei sobre o meu tema plenamente, defendi, ganhei nota máxima e foi. No meu mestrado, a mesma coisa.
dormi, o sono foi visitar outra pessoa, porque eu estava, não chega qualquer dia, mas não chega a hora de eu defender, de eu me livrar logo dessa defesa. Estava ali sofrendo, mas assim, depois que apresentou, passou, acabou, e teve um efeito positivo no meu desempenho. Foi por conta dessa ansiedade que eu gravei eu apresentando, eu escutava eu apresentando. Foi por conta dessa ansiedade que me fez perceber, Luana, são só 20 minutos, você precisa falar menos. Então, foi essa ansiedade que me fez me preparar, me organizar para conseguir ter um efeito positivo no desempenho. Mas se fosse patológica, não ia nem conseguir fazer essa preparação. E o sofrimento seria antes, durante e depois. Talvez, Caio, é o que eu trouxe, né? Você enxergue a situação de uma forma muito desproporcional. Olha de forma muito exagerada. E às vezes não é tudo isso. Tá, tô íntima sua já. Você pode passar para o próximo slide. Gente, desculpa, os cachorros estão participando também. E aí, queria saber de vocês... Deixa eu fechar aqui a porta. Queria saber de vocês qual a diferença... Eles estão ansiosos. Queria saber de vocês qual a diferença entre medo e ansiedade. Porque, assim, são emoções que parecem, né, às vezes, vir muito juntas. Eu não sei se estou ansiosa, se estou com medo. As cores vêm muito misturadas ali. Eu não consigo, às vezes, definir direito o que é um e o que é outro. As pessoas que conseguem sentir com muita peculiaridade, conseguem falar aí da experiência pessoal. Qual a diferença para vocês? É a mesma coisa, são sinônimos. Sim, Vanessa, tem uma linha muito tênue, né? Mas, assim, eu acho que com todas as características que eu trouxe, gente, para quem não escutou, Vanessa perguntou, tem uma linha bem delicada entre ansiedade normal e patológica, não é? E eu estou respondendo que sim. Mas pelo que eu respondi aqui dos critérios, acho que a gente consegue perceber claramente quando é uma ansiedade patológica, né? Porque ela traz tudo que eu falei aqui. Sofrimento, ela é intensa, a duração é diferente, a frequência também é desproporcional e nos traz prejuízo, diferente da ansiedade normal, como eu trouxe no exemplo. Fiquei muito ansiosa ali na defesa, mas foi ali naquela situação, né? E pronto, passou. Não afetou meu desempenho. E sobre o medo, foi o que eu trouxe. Sobre a ansiedade também. Tanto a ansiedade quanto o medo, eles ativam o sistema de luta e fuga do nosso corpo. Então, sim, a gente pode tanto lutar e enfrentar a situação, como a gente pode fugir da situação, como a gente pode ter a paralisia. A gente não consegue fazer, a gente simplesmente paralisa. Inclusive, tem alguns estudos que comprovam que tem animais que, diante de um predador, eles conseguem ficar tão paralisados que parece que estão mortos. Né? Ali é uma reação do medo. Por exemplo, algumas pessoas que, quando são assaltadas, tem pessoas que reagem, bate no ladrão, briga, discute, xinga. Outras pessoas ficam em estado de congelamento, não conseguem ter nenhum tipo de reação. Outras realmente fogem da situação, né? E aí vai muito da reação de cada pessoa. Mas sobre a diferença entre medo e ansiedade, o que é que vocês acham? Me contem aí. Meus alunos PSIs podem participar, eu quero ver vocês aqui falando também. Travou, teve um paralisaram diante da pergunta. A reação não foi nem de luta nem de fuga, paralisaram. É difícil essa, né? Mas para pensar quando é que vocês sentem medo e ansiedade, qual seria a diferença? Não, gente, aqui não tem certo e errado, não. Aqui a gente está para aprender, construir o saber. Estamos com essa discussão tão rica. É o momento do enfrentamento do medo. Qual a diferença para vocês? Professor Roberto, coloca aí sua diferença para encorajar seus alunos. Muito obrigada. Medo parece estar associado a algo que ocorre agora.
Ansiedade ao que ocorrerá em algum momento. Então, medo seria muito mais do presente, ansiedade do futuro, né? Paloma, vamos para o próximo slide, porque o pessoal bugou aí na pergunta. Daqui a pouco eles vão ter uma crise de ansiedade se eu continuar perguntando e eles não conseguirem responder. Então, a ansiedade, ela tem correlação à resposta desconhecida. Por mais que a nossa cabeça me faça pensar, eu posso ser reprovada na defesa do TCC, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu posso ser reprovada, eu vou ter que repetir todo o semestre, eu vou gaguejar na frente de todo mundo. É uma resposta que é uma ameaça que eu realmente não conheço. Ela é muito imaginária aqui da minha cabeça, né? Não é tão palpável, não é tão concreto. Já o medo, não. O medo é uma resposta a uma ameaça conhecida, a algo mais palpável. Então, por exemplo, eu tenho fobia de altura, eu tenho fobia do escuro, tenho fobia de insetos, eu tenho medo de lugares que são muitas pessoas, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de ser atropelado. É uma ameaça mais conhecida, algo mais palpável, mais concreto. Já a ansiedade, não. Eu estou especulando possibilidades que não fui lá no futuro, vivenciei a experiência e voltei. Quer dizer, na nossa cabeça a gente já foi, né? Mas no concreto, não. A ansiedade, ela está relacionada muito mais a gatilhos internos e o medo a gatilhos externos, né? Porque os meus gatilhos que me geram ansiedade são as minhas interpretações ali diante daquilo. O medo, por exemplo, o leão é um animal que nós sabemos que não é para ser criado em casa como um cachorro, é algo externo que comumente, assim, normal, né? É para se gerar medo em algumas pessoas. A ansiedade, ela traz um sentimento mais de perturbação. O medo traz aquela percepção de um perigo. É como se eu estivesse em perigo, né? Um perigo presente, como o professor Roberto falou. Ou um perigo que está prestes a acontecer. A ansiedade traz um sentimento de incerteza, e os próprios autores, eles trazem que é um sentimento muito complexo de dar uma definição do sentir. Porque o sentir da ansiedade, ele também é muito peculiar e particular de cada pessoa. Né? Tem pessoas que falam, quando eu pergunto, né, em terapia com os meus pacientes, como é que você sabe que você está ansioso? Me conta. Luana, não sei, só está apertando aqui, sabe? Parece que estão estrangulando o meu peito. O ar não passa. O ar parece que travou. É a definição que a pessoa às vezes consegue ter sobre o sentimento. E o medo, às vezes, não. É um sentimento mesmo de receio, de temor, de susto, de pavor, de perigo. Então, eu sei que muitas vezes eles vêm de forma muito misturadas. Nós sentimos eles juntos ali, mas eles têm essas definições aí que a gente pode pensar em uma distinção. Aí já é uma outra emoção que vocês podem me chamar mais para frente para a gente falar sobre outras emoções, né? Paloma, pode passar? Pronto, o medo e a ansiedade são emoções simples que podem estar ligadas a qualquer situação específica. Né? Por exemplo, eu posso ter medo ali de barata, eu posso ter medo de atravessar a pista. Como eu posso ficar muito ansiosa ao achar que eu vou estar andando na pista e no meio da pista eu posso ter uma crise de ansiedade ou ter um mal-estar ali e desmaiar. Né? Não é medo de ser atropelada. Então, são sensações diferentes. A resposta ansiosa faz parte do nosso sistema adaptativo de sobrevivência, tanto o medo quanto a ansiedade. Na verdade, todas as nossas emoções, né? Elas são importantes para a nossa sobrevivência. Estamos aqui por conta delas. Eu até li um livro uma vez falando de como é que a gente poderia entender a ansiedade dos primórdios, né? E era muito engraçado que falava assim, eles sabiam que o tempo de inverno ia chegar,
e que não iam poder sair muito, então eles ficavam ansiosos com a comida e enchiam ali a ocazinha de comida, porque estavam ansiosos com medo de faltar comida. Então, se a gente for parar para pensar, esse processo de eu temo algo futuro e me preparo, já acontece há muito tempo, e é por conta deles que a gente foi se preparando, se adaptando e sobrevivendo. As emoções, elas cooperaram muito para a nossa sobrevivência. A grande questão hoje é entender o que eu estou sentindo é adaptativo, é funcional, é coerente com a situação ou não. É totalmente desproporcional, totalmente desadaptativo. Podem passar. E aí, agora, né, já que eu falei um pouco sobre alguns sintomas, sinais de ansiedade, e aí, assim, eu não coloquei no slide, mas lembrei agora que eu acho importante falar, né? Algumas pessoas precisam entender que quando a gente pensa em uma ansiedade patológica, existem vários transtornos de ansiedade. Né? O mais comum que as pessoas falam é que teve um ataque de pânico ou que teve uma crise de ansiedade. Mas a pessoa pode ter um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, onde tem lá no nosso manual de classificação de transtornos mentais, existe uma lista de sintomas que se caracterizam ao TAG. Existe o transtorno do pânico, que é um outro transtorno de ansiedade. Então, existem vários transtornos que a base é uma ansiedade disfuncional, que é uma ansiedade patológica. Mas os diagnósticos, eles mudam, principalmente a partir do objeto que me gera ansiedade, da situação, da minha reação, né? Então, existem vários diagnósticos, digamos assim, né? Mas a ideia hoje não é ensinar vocês patologias para que vocês fiquem se autodiagnosticando. A proposta aqui é ensinar como vocês lidarem de forma breve com a ansiedade. E aí, antes de ensinar algumas técnicas, eu acho importante falar algumas coisas, porque para a gente regular a ansiedade no nosso corpo, e aí eu faço uma torcida para a minha profissão, é extremamente importante que a gente faça psicoterapia. Terapia é importante para entender, inclusive, o que está me gerando ansiedade, como eu posso lidar com isso, como a minha história de vida familiar favoreceu para eu ter um perfil mais ansioso, como o contexto que eu estou inserido hoje na vida coopera também para eu ser uma pessoa mais ansiosa. A gente tem que pensar, por exemplo, que um cenário social, né, global que nós vivemos recentemente com a situação da pandemia, a situação da guerra, o pós-pandemia, muitas situações externas cooperaram muito para que a gente desenvolvesse medo e ansiedade. Então, a psicoterapia é um dos caminhos. Eu sou super defensora de atividade física aeróbica, também para ajudar a regular a ansiedade nesse corpo, ajudar você começar ali a descarregar, digamos assim, né? Na atividade física, essa ansiedade e regular esse corpo para a produção de hormônios e de neurotransmissores ali que tragam um pouco mais de bem-estar. Em alguns quadros, quando essa ansiedade ela está um pouco mais aguda, está trazendo um pouco mais de sofrimento, é super importante um acompanhamento psiquiátrico, a depender de um quadro também. E existe toda uma mudança de rotina que é importante para a gente ter uma vida menos ansiogênica. Então, qualidade de sono, que eu sei que é difícil estudante ter, né? Eu já passei por essa fase. Mas, assim, qualidade de sono é muito importante. É complicado você não ter uma crise de ansiedade no dia seguinte, quando você dormiu só 3, 4 horas de sono no dia. Então, a regulação do sono é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida e de saúde emocional. Evitar alimentos que possam ser mais estimulantes. Então, cafeína, né? Café, Coca-Cola, chás estimulantes. Algumas pessoas, às vezes, que malham, tomam termogênicos também, que ajudam ali a você ter energia para malhar, mas gera ali uma crise de ansiedade depois. Outra coisa que eu sei que ninguém aqui faz, vocês não são essas pessoas, eu tenho certeza disso, que não são pessoas que ficam se automedicando por conta própria, né? Eu ouvi falar que
a Ritalina, o Venvance, ajuda a aumentar a concentração para estudar. E aí eu consegui uma farmácia assim, farmácia meio negra, que me vende sem receita. E aí eu compro só para estudar mais, para aumentar a minha concentração para os estudos. Na minha realidade, do que eu escuto de alguns pacientes, de algumas pessoas, isso é uma prática muito comum. Não de vocês, porque vocês são pessoas que não vão se medicar por conta própria. Né? Vocês vão buscar um psiquiatra, um neurologista, até porque Venvance, Ritalina, e essas medicações são para pessoas que têm o diagnóstico de transtornos de déficit de atenção. Não é para qualquer pessoa que simplesmente quer aumentar a produtividade nos estudos. Mas essas medicações, elas geram ansiedade. Então, eu já escutei muitas pessoas que tomam remédio para começar a estudar e horas ou minutos depois tem uma crise de ansiedade, né? Então, assim, tem alguns cuidados que a gente precisa ter para evitar aí desconfortos maiores, tá? Então, seguindo essas recomendações, eu vou ensinar algumas práticas aí para que a gente possa tentar, né? Lidar com a vida com uma ansiedade mais saudável. A técnica da uva passa. Eu coloquei barra chocolate porque eu acho mais gostoso do que a uva passa. O que é que seria? Eu queria que vocês, depois daqui, né? Quem tiver um chocolate, uma uva passa, ou qualquer outra coisa, pode ser algum outro alimento. Eu queria que vocês treinassem, não pegar o alimento e já comer. Como acontece? Quando eu dou essa palestra presencial, eu normalmente levo uma caixa de bis, e já aconteceu de, enquanto eu passo o bis, eu estou explicando a técnica, tem pessoas que já comeram e falam, Luana, me dá outro. Nem são ansiosas, né? Então, a ideia da técnica é você estimular todos os seus sentidos antes de você alimentar-se. Então, você cheirar o alimento, de você visualizar o alimento, de você saber se faz algum som, algum barulho, prestar atenção, se recordar se aquele alimento te traz alguma memória afetiva, como é que você se sente quando você come, e depois colocar na boca e não engolir rapidamente, mas prestar atenção na sua mastigação. Tem algumas pessoas, inclusive tem nutricionistas, que já começaram a aplicar a técnica, é uma técnica do Mindfulness, que para o português significa atenção plena. Tem alguns nutricionistas que começaram já a aplicar esse tipo de modalidade com as pessoas, mas eu gosto de dizer que é um exercício incrível, porque quando a gente faz, nos damos conta de que nós comemos no automático também. E que às vezes a gente nem prestou atenção na cor do prato, a distribuição dos alimentos, só comemos e pronto. Então, eu queria convidar vocês para fazerem essa técnica depois, né? E depois me contarem aí o que vocês acharam, tá certo? Pode passar, pá. Roberto, me diz uma coisa, a gente consegue passar vídeo aqui no Meet? Consegue. Recomendação seria que abrisse numa aba do Google Chrome, por exemplo, do teu navegador, para que saia com áudio, que é essa experiência que fizemos se abrir o vídeo. Num programa isolado, às vezes não sai áudio. Não sei como é que está agora. Eu vou te mandar o link, porque eu vou fazer uma prática de respiração. Pronto. E aí eu vou te mandar o link também, tá? E aí, quando eu falei aqui da técnica, eu falei um pouco sobre mindfulness, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Que a ideia é vocês estarem realmente com a atenção focada no que estão fazendo. Então, se estão ali estudando, estou estudando. Se eu estou conversando com o meu professor, estou conversando com o meu professor. É tentar focar a atenção no aqui e no agora. Pode passar, pá. E o que é o mindfulness, né? É literalmente buscar viver no presente, que por mais que pareça óbvio, não é tão óbvio assim na prática da gente. Nós vivemos, né, muito automatizados, e como algumas pessoas colocaram aí nas respostas, é como se eu fosse lá no futuro e voltasse, é como se eu quisesse estar 5 horas antes do que eu queria estar naquele lugar. Estamos sempre nessa oscilação entre passado e futuro,
E estar no presente sempre é um grande desafio. E estar excessivamente no futuro é um dos grandes motivos para estarmos constantemente ansiosos. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 30 minutos. Eu posso ter um planejamento total, quando eu acabar aqui, eu vou atender paciente ainda, mas podem acontecer coisas inusitadas. Porém, esse sofrimento de ficar pensando demais no amanhã é o que me gera ansiedade. Então, o Mindfulness é um convite para a gente exercer a presença no presente, ter a atenção plena, viver o agora. Né? Tem uma frase do autor do Mindfulness que diz o seguinte: é perceber o que se passa na nossa cabeça, em nosso corpo e no ambiente ao nosso redor. É só isso. Então, eu queria fazer uma prática com vocês. Eu não vou nem colocar música para relaxar, nada disso. 16h40, no dia 3/5/2022. Vocês estão aqui participando dessa palestra. Eu queria que vocês só parassem agora. Só. E só observassem. Talvez o lugar que vocês estão. Então, por exemplo, né, eu estou aqui num quarto, eu consigo dizer, tem uma cama na minha frente, uma televisão, um notebook, janela, minha garrafa de água. E falem para vocês mesmos o que vocês observam ao redor, porque talvez tão automatizado vocês nem param para prestar atenção. Depois de vocês perceberem tudo o que acontece ao redor, né, minha voz, o rostinho de outras pessoas aqui, a tela do celular, do notebook, olhar mesmo assim, as pessoas que estão participando, né, ter essa presença. Depois eu queria te convidar a prestar atenção no seu corpo, né? Se tem alguma parte que dói, se tem alguma parte que está confortável, como é que está seu corpo? Você está com fome, você está com sede, você está com vontade de ir no banheiro, se você quer dormir, se você está cansado, só olhe agora para este corpo e só preste atenção. E observe seus pensamentos, sem julgar. Estou tendo pensamentos ansiosos, estou tendo pensamentos ruins, estou tendo pensamentos negativos. Não, o que está passando na minha cabeça aqui? Deixa eu só observar. Como se fosse mesmo assistindo uma tela, né, de uma televisão, de um notebook, passando coisas. Só observe, sem esse julgamento de se é bom, se é ruim, se é confortável, se não é confortável. Então, por 2 minutos, nós praticamos o Mindfulness. Começamos às 16h40, estamos 16h42. E por 2 minutos, nós vivenciamos a experiência de só prestar atenção no que está acontecendo. Quem de fato fez, né? Quem de fato conseguiu participar? Eu queria que escrevesse aí um pouquinho a experiência, como foi, como se sentiu, se já faz isso, se é algo novo, se vai passar a fazer a partir de agora, tentar focar um pouco mais na presença, no presente. Que bom, Paloma. Sim, sim. Na natureza, Caio, é incrível, né? É diferente fazer mindfulness aqui e fazer mindfulness lá no Capão, na Chapada, que é um lugar que eu sou apaixonada. Lá, parece que o contexto já me convida a relaxar. Mas eu acho que esse é o grande desafio e que é o mais difícil. É você aplicar isso na sua rotina, na sua realidade do dia a dia, né? Paloma, pode passar. Muito bom, Roberto. O Mindfulness parece ser simples, né? Como algumas pessoas colocaram aí que já conhecem, mas que precisam exercitar.
Parece ser simples, mas realmente é muito difícil. Porque, apesar de, por exemplo, Luana tem um perfil ansioso, já tem uma carga genética que eu trago dos meus pais, talvez, e realmente, veja, os meus pais, eles estão 360, assim, ligados o tempo inteiro. Então, tem já uma carga genética, teve toda a minha influência de construção enquanto pessoa, que pode ter favorecido eu ter ansiedade, mas a gente não pode esquecer que somos pessoas sociáveis e que o nosso contexto social também influencia muito. Estarmos ansiosos o tempo inteiro. Né? Estamos em uma cultura, em um contexto que nos convida a estarmos produtivos 24/48, a malhar, a comer saudável, a trabalhar, a estudar, a falar não sei quantos idiomas, a ter relacionamentos saudáveis, a fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que é humanamente falando impossível a gente não ficar ansioso, porque a gente vai sempre ficar com a sensação de que eu estou precisando fazer mais, de que eu estou em dívida com as coisas, que eu não estou dando conta ainda, né? Então, praticar mindfulness, né, praticar atenção plena, exige esforço, prática regular e decisão. Então, por exemplo, eu escolhi, pelo menos na minha prática de atividade física, viver o mindfulness. Eu antes, enquanto malhava na academia, estava lá com meu fone, escutando podcast, porque eu estava otimizando o tempo. Não posso perder tempo. E aí, depois de perceber que isso não era saudável, eu estava só condicionando meu cérebro a ficar cada vez mais só com atenção difusa, eu parei. E aí, pelo menos, eu nem levo o celular mais para a academia. É o momento de estar ali, de observar o exercício, de conversar com as pessoas, de ouvir a música, de participar daquele momento. Então, convido vocês a começarem a escolher alguma coisa para começar a praticar o mindfulness. Talvez não consiga mudar toda a rotina, mas vou começar a praticar isso agora nas minhas refeições. Vou comer sem celular, sem televisão, sem nada, a não ser sentar e prestar atenção no que eu estou comendo. Pode passar, Paloma. E aí, uma outra coisa, que aí já é da abordagem que eu trabalho, né, que eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, que é uma técnica de ajudarmos a descatastrofizarmos os pensamentos. Porque, na verdade, o que a ansiedade nos faz acreditar é que a situação é insuportável, é que a situação, de fato, vai me matar, né? De que eu vou ter um infarto, de que eu vou ter um AVC, de que a dor de cabeça, na verdade, pode ser um câncer no crânio, de que se meu namorado terminar comigo, é o fim do mundo, eu vou morrer, de que se eu não passar nessa disciplina, eu vou ser um péssimo profissional. Então, a ansiedade faz a gente catastrofizar as coisas. Então, a ideia é conversarmos com esses pensamentos catastróficos, né? O que é que de pior realmente pode acontecer? Né? Pense aí no cenário pior que pode acontecer. Imagine o cenário mais caótico, mais catastrófico. E se esse pior acontecer, né? O que é que eu vou fazer? Porque quando a gente está ansioso, vem esse cenário catastrófico e vem logo uma sensação de impotência e parece que eu não tenho nenhum recurso para enfrentar. E se isso acontecer, como eu vou estar em 3 meses, em 1 mês, em 1 ano? Será que eu vou sobreviver a isso? Alguma coisa muito ruim já aconteceu com a minha vida antes e como eu superei? Afinal, por que tal conhecimento, tal acontecimento é tão catastrófico, tão ruim assim? É claro que talvez fazer isso sozinho seja um pouco mais difícil, porque quando eu estou ansiosa, quando eu estou ansioso, eu acredito muito no que eu estou pensando, isso se torna uma verdade para os meus pensamentos, e aí por isso que talvez fazer psicoterapia e ter uma terapeuta, uma psicóloga para te ajudar ali a descatastrofizar os pensamentos venha a ser importante. Próxima dica aí, para a gente lidar com a ansiedade. Pode passar, pá. Respiração. E aí eu vou pedir agora, Roberto, para colocar o vídeo que eu enviei falando sobre respiração, para a gente conversar sobre isso.
E ela compartilhou aí também, caso vocês queiram ter acesso, tá? Eu vou até editar aqui rapidinho, só vou cancelar a apresentação para alternar para guia. Sem problema. Enquanto isso, vocês já começam a observar a respiração de vocês, como é que ela está agora. Me avise se estiver ouvindo, tá? Por favor. Tá. Sabe quando você fica nervoso e alguém fala pra você, calma, respira Tudo ok. fundo. Bem, não é à toa, né? O estresse diário poderia ser muito menor se a gente reaprendesse a respirar direito. Atenção, não se distraia com nada a partir de agora. Coloque as suas duas mãos sobre o seu abdômen e respire. Repare o que se movimenta mais, o seu abdômen ou a sua região do tórax. Se o seu tórax estiver se movimentando mais do que o seu abdômen, cuidado, você não está respirando corretamente. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexendo os ombros. Se isso estiver gerando uma sensação de angústia, estiver gerando uma sensação de respiração curta, que parece que não chega no final, procure alguém que possa treinar você em uma respiração mais diafragmática. Diafragmática? Vamos entender isso direito. Para respirar, temos que contrair o diafragma, este músculo entre o abdômen e o tórax. Na respiração ideal, o diafragma se contrai totalmente, expande as paredes laterais do corpo e cria espaço para o ar entrar. Assim, o abdômen aumenta na inspiração e diminui na expiração. Na respiração ansiosa, o diafragma se contrai pouco e por isso entra menos ar nos pulmões. Para conseguir mais oxigênio, você tem que respirar mais vezes. A respiração fica rápida e curta e os ombros chegam a levantar. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Precisamos treinar nossa respiração. Eu acho que eu respirava no ritmo da agenda. E aí você se dá conta que não, que pode ser diferente. A maneira como nós respiramos vai ditar a forma como a gente está vivendo. O sono melhora, você dorme mais fácil, mais rápido, o intestino funciona melhor. A medicina ocidental já aceita e até indica a respiração diafragmática no tratamento de vários problemas de saúde. Hipertensão, ansiedade, insônia, síndrome de pânico. Neste hospital da rede municipal em São Paulo, 2 vezes por semana, pacientes praticam a respiração diafragmática. Rivana tem síndrome do pânico. O primeiro resultado foi dormir, no primeiro dia. Você não dormia há quanto tempo? Há 2 meses. Dona Dice perdeu um filho no acidente com o Airbus da TAM. Assim, você fica sufocada, né? Você quer respirar, não consegue. Eu já estou conseguindo respirar melhor. Nós nascemos respirando corretamente. É só observar o movimento do abdômen dos bebês. Nós vamos crescendo e com o estresse do dia a dia, passamos a respirar de maneira mais ansiosa, sem perceber. Sabe o que é respirar corretamente? Eu creio que seja como eu respiro agora. Será? Vamos ao teste. Respire 2 vezes, um pouquinho mais fundo. 1 vez, isso, tá bom. Só mais uma. É uma respiração mais alta, mais torácica que ele está fazendo. Característico de uma pessoa que pode estar realmente mais ansiosa mesmo. O especialista em ansiedade ensina a técnica para ele. Aprenda junto. Uma mão nessa região, isso. A outra no final desse osso que é o externo, aqui no começo da barriga, coloca aqui. E agora tentar respirar de forma que essa mão mexa muito pouco ou não mexa, que essa região onde está essa mão mexa mais. Não precisa respirar mais rápido e nem mais profundo. Uma movimentação está parando aqui, está começando a aumentar aqui. A respiração flui mais facilmente. Veja o que aconteceu durante o treinamento do guarda de trânsito. Ele ouviu a sirene e saiu rápido para liberar o trânsito. Momentos de estresse como esse que aconteceu com o guarda aparecem na vida de todos nós.
O importante é saber virar o jogo, identificar a respiração torácica e revertê-la para a respiração diafragmática em qualquer momento da sua vida. Nas situações que você tem que enfrentar o seu chefe, na fila do ônibus, no banco, no aeroporto, para você conseguir relaxar e conseguir as soluções para o que está acontecendo naquele momento. No nosso site você aprende mais técnicas de respiração diafragmática da medicina chinesa e do budismo. Pronto. E aí, gente, já ouviram falar da respiração diafragmática? Já conheciam? Já praticam? É algo novo? Davidson, adorei essa, viu? Dei muita risada aqui agora. Pois é, meu filho. Às vezes queremos coisas tão complexas na vida e esquecemos do básico, né? Mais alguém? A gente percebe que nascemos respirando corretamente, né? E ao longo da vida, a rotina, a correria, a gente vai enviando uma quantidade de oxigênio menor ao nosso cérebro. Então, nós precisamos enviar mais oxigênio para, inclusive, isso me gerar uma sensação maior de calma e de relaxamento, tá? Então, vamos para a prática agora. Como foi mostrado no vídeo, eu peço que vocês coloquem uma mão no tórax, aqui no peitoral, né? E a outra mão pode ser em cima um pouquinho do umbigo ou em cima do umbigo. Nem começamos a relaxar e o professor Roberto já relaxou. E aí, queria convidar vocês a fazerem uma respiração profunda. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca e perceberem qual das duas partes do seu corpo mais se movimenta. E aí eu vou te convidar a você fechar os olhos, ou se você se sente muito desconfortável em fechar os olhos, você pode fixar o seu olhar em um ponto fixo. E a gente agora só vai treinar a nossa respiração. Vocês vão puxar o ar pelo nariz. Vão imaginar que nós temos uma bola de assoprar na nossa barriga, que é o nosso diafragma. Quando a gente puxar o ar, a gente vai distender, a gente vai alongar, a gente vai crescer essa barriga. Eu costumo abusar as pessoas dizendo assim, você vai puxar o ar, fazer barriga de grávida bem grandona, e quando você soltar o ar, você vai fazer barriga tanquinho. Então, puxa o ar pelo nariz, contando até 3. 1, 2, 3. Solta o ar pela boca, contando até 6 e esvazia o abdômen. Então, no ritmo de cada um, no tempo de cada um, no momento aí de cada um, tentem fazer o treino de puxar o ar pelo nariz, levar oxigênio para o seu cérebro, levar o ar lá para o diafragma, soltar o ar bem devagar e esvaziar a barriga. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Puxa o ar crescendo o abdômen. E solta o ar esvaziando o abdômen.
E aos pouquinhos vão abrindo os olhos, quem fechou os olhos, vão movimentando devagar o dedo dos pés, o dedo das mãos. E me contem aí a experiência de quem é a primeira vez, né? Que parou para fazer só uma respiração. Quem já fez antes, o que é que achou? Claro que agora foi super um improviso, mas é uma técnica que eu recomendo, mesmo fora de momentos de crise de ansiedade. Deitar na cama antes de dormir, fazer uma técnica de respiração. Estou indo fazer uma prova ali na faculdade, estou super ansioso. Deixa eu fazer aqui uma respiração diafragmática. E testando fazer essa respiração. Pronto, Jefferson. Agora você vai tentar focar. Porque muitas vezes respiramos e, ó, elevamos o tórax. E a ideia não é essa. A ideia é levarmos o ar para o nosso abdômen. Que bom que vocês gostaram. Fica aí essa dica para vocês. Outra dica, né? Para vocês colocarem em prática também no dia a dia de vocês. Pode passar, Paloma. E eu vou ensinar essa técnica também, que quem quiser, coloca lá no Google, Acalme-se em PDF, vai aparecer. É uma técnica que um psicólogo desenvolveu. A cada letra desse Acalme-se, ele traz uma recomendação para lidarmos com a ansiedade. Então, ajuda muito você, quando você estiver em um momento mais ansioso, né? Ajuda muito você colocar em prática aí essa técnica. Então, eu vou ler para vocês o A, o primeiro A, do aceite a sua ansiedade. O mais importante para lidar com a ansiedade é aceitá-la plenamente. Aceitar o que não podemos mudar é a melhor maneira e o primeiro passo para haver alguma mudança. Aceitar não é acomodar, desistir ou não fazer nada. É parar de lutar contra algo diante do qual é impotente. Permaneça no presente, isto porque pessoas ansiosas vivem no futuro e perdem se não encontrar alguém. Peraí, gente, eu tô lendo pelo celular, a letra menor. E perdem um presente. Elas vivem no e se isto vier a acontecer? E se eu não conseguir? E se eu não encontrar alguém que me ama? Etc. Aceite as sensações em seu corpo. Não lute contra elas. Lembre-se que você já fez exames médicos revelando que não existem lesões físicas em seu corpo. Tudo está normal nele. É a ansiedade que produz tais sintomas físicos. Pense nisso. Diga para a sua ansiedade: se você quer ficar aqui por um tempo, então pode ficar. Mas eu vou seguir minhas atividades agora. Aceitar a ansiedade não faz com que ela desapareça. Lutar contra ela para evitá-la faz com que ela aumente. Aceitar a ansiedade faz com que ela desapareça. E lutar contra ela para evitá-la faz com que ela aumente. Vou colocar aqui o óculos, né, para ler os próximos, para não ficar passando vergonha. Me contem aí, gente, o que vocês acharam da primeira estratégia aí, que é o ar. Aceite a sua ansiedade. Eu sei que parece meio que surreal. Luana, eu vou ficar aceitando uma coisa que está me fazendo mal. E aí? Porque normalmente quando a gente está ansioso, né, a gente quer que aqueles sintomas saiam logo, vá logo embora. A gente não quer ali ficar sentindo. Pode passar, Paulo. O próximo dica é contemple as coisas em sua volta. Depois desse rápido diálogo sobre o que você sente, evite ficar olhando para dentro de você, se concentrando no que você sente. Confie que seu organismo irá cuidar de tudo muito bem. Olhe fora de si mesmo. Descreva para si o que você observa no exterior. Isso ajuda a afastar-se de sua observação interna. Lembre-se a si mesmo, não sou essa ansiedade. Você é um observador da ansiedade. Você está com ansiedade, você não é a ansiedade.
Então, em muitos momentos, quando a gente está ansioso, nós ficamos hipervigilantes ao nosso corpo. Ó, comecei a sentir agora um pouco mais de taquicardia, minha respiração começou a ficar um pouco mais ofegante. E a ideia é, talvez, focar o olhar para as poeiras externas. Pode passar, Pá. Terceiro, haja com a sua ansiedade. Continue agindo como se não estivesse ansioso. Diminua o ritmo com que você faz as coisas, mas mantenha-se ativo. Não fuja das tarefas que você está fazendo ou irá fazer. Se fugir, a ansiedade é baixa, mas o medo aumenta e da próxima vez poderá ser pior. Continue agindo devagar, mas agindo. Talvez a gente crie ali na cabeça uma meta de fazer 10 coisas no dia, né, por conta da ansiedade, e aí fica ansioso e acaba não fazendo nenhuma. Então, a ideia é diminuir o ritmo, fazer menos, mas fazer. Pode passar, Pá. Libere o ar dos seus pulmões, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Fizemos uma técnica de respiração. É o próximo passo aí do acalme-se, que vocês já fizeram. Respire devagar, calmamente, inspirando o ar pelo nariz e expirando longa e suavemente pela boca. Ao inspirar, conte até 3, bem devagar, e ao expirar, conte até 6, devagar. Faça o ar ir para o seu abdômen, estufando ao inspirar e deixando encolher-se ao expirar. Ao expirar, não sopre. Não é para fazer isso. Mas deixe o ar sair lentamente por sua boca. Pessoas evitam crise de pânico com este exercício. O passo 5 é manter os passos anteriores. Repita-os. Continue a aceitar sua ansiedade, contemplar o exterior, agir com ela como observador e respirar calmamente. Próximo passo, Paloma. Pode passar. Que foi também o que eu falei anteriormente para vocês, que é uma das técnicas, né? Examine agora os seus pensamentos. Você deve estar antecipando coisas catastróficas. Lembre-se que, nas outras vezes em que você se sentiu assim, elas simplesmente não aconteceram. Examine o que você está dizendo para si mesmo e reflita racionalmente para ver se é verdade mesmo o que você pensa de catástrofe. Você tem provas sobre o que você pensa é verdade? Pode entender o que ocorre de outra maneira? Lembre-se, você está ansioso, isto é desagradável, mas é diferente de ser perigoso. Você pode estar pensando que está em perigo, mas você tem provas reais e definitivas disso? Pode passar, Pá. E o último passo do acalme-se, quem quiser, já falei, pode pesquisar no Google, tem lá, acalme-se, PDF, vai aparecer. Sorria, você conseguiu. Você merece todo o seu crédito e todo o seu reconhecimento. Usando esses recursos sozinho, conseguiu acalmar-se e superar este momento desagradável. Assustador. Não é uma vitória contra o inimigo, porque não há inimigo real. Você está aprendendo a lidar com sensações desagradáveis em si mesmo, que existem por alguma razão emocional. Pequenos estímulos no corpo ou fora dele geram ansiedade, a qual concentra no corpo, disparando sintomas como taquicardia, sudorese, tontura, que aumenta a ansiedade, que gera pânico. Tudo imaginação ansiosa. Não há nenhum perigo real. Da próxima vez, lembre-se disso. Pode passar, Pá. Espere o melhor. Evite o pensamento fantasioso de que nunca mais você vai ter ansiedade. Ela é necessária para viver, sem que precise ficar alta demais. Lembre-se que ela é uma resposta normal diante de algo que o ameaça, real ou imaginariamente. O que pode estar errado é o que você começa a pensar quando percebe a presença da ansiedade. Da próxima vez que experimentar, saberá que ela é um amigo que avisa que há algo errado perturbando, e não um inimigo que vai matá-lo ou enlouquecê-lo. Você acabou de dar um importante passo em direção à realidade.
Da próxima vez, pode ser bem mais fácil. Pode passar, Paloma. Alguns livros que eu indico sobre o tema da ansiedade, né? Uma atenção plena do Mindfulness, e o livro de ansiedade, que tem uma leitura super acessível para pessoas também que não conhecem da área de psicologia. São livros com leituras bem tranquilas. Pode passar, pá. E deixa uma frase: de tanto se preocupar com amanhã, se esqueceu de viver o hoje. Que é um convite aí para a gente viver o Mindfulness. E, pode passar. Agradeço a todos pela participação. Mais uma vez, agradeço a Roberta pelo convite. E eu deixo aí o meu Instagram, quem quiser me seguir. Tá também o meu WhatsApp, quem quiser mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, falar comigo. Segue meu e-mail, meus contatos estão aí, tá? Muito obrigada a todos. Vamos agradecer, gente, a Luana. Então, nesses momentos finais aqui, gostaria de abrir para as perguntas. Eu não sei se a Luana também tem tempo, que você vai atender algum paciente agora. Mas se eu vou atender às 18, então eu tenho um tempinho aí, até às 17h40, para a gente ainda tirar dúvidas. Se alguém tem perguntas sobre o tema, experiências aí, sugestões, por favor, se manifestem. Falem agora. Falem agora ou calem-se, até vocês quererem falar, né? Estão tímidos. Estão tímidos. Ou sinal que a palestra foi esclarecedora e não há dúvidas, né? Eu vou ressignificar o pensamento por esse âmbito. Pois é. Inclusive, quero deixar registrado aqui que a técnica da respiração e alguns exercícios que a Luana fez hoje ajudaram a mim, mesmo nesses curtos momentos, me ajudaram a melhorar um pouquinho a minha ansiedade, que é uma ansiedade do dia a dia, todo mundo tem, né? E, é uma ansiedade saudável, você já aprendeu a ter. Pois é. E eu consegui sentir melhor certos sintomas que às vezes ela acaba gerando, né? Tensão nos músculos, etc. E eu senti melhor só com esses poucos momentos, né? Tem que fazer isso mais vezes durante a semana. Que bom, é um aprendizado, né? Para você realmente colocar em prática. Pois é. Estou vendo aqui que a Paloma levantou a mão. Por favor, Paloma. Oi, Luana. Oi, querida. Só queria agradecer mesmo ao seu tempinho, a sua atenção. Eu percebi que eu precisava ter feito essa pausa. Essa semana tão corrida. Foi muito boa essa experiência. Obrigada mesmo. Ah, que bom. De nada. Que bom que você se permitiu viver essa experiência. Eu estou vendo aqui também que a Kelly Brandão está levantada. Por favor, Kelly. Boa tarde a todos. Desde já quero agradecer pela palestra. Quando eu vi o tema, eu já fiquei bem empolgada e esclareceu muita coisa. Essa questão de ficar no quarto eu não consigo, mas sempre quando eu estou muito ansiosa, eu vou na praia, no mar, e é um momento que eu faço uma conexão comigo mesma. Então, essa questão assim... Eu sofro, sim, por ansiedade, eu tenho aquela compulsão de comer chocolate, quando ela falou o negócio de acordar de madrugada, essa questão. E vejo que eu sofro muito porque, se é uma apresentação, eu passo mal e fico com aquela dor de cabeça por 3 dias. Mesmo que dê certo, às vezes pode dar errado, mas eu fico muito ansiosa. E, sim, eu já faço terapia, essas coisas, mas tem horas que me ajudou muito a terapia, por isso que eu sempre... Levanta a bandeira, gente, terapia não é para maluco, não pense dessa forma. É uma forma de você lidar com as suas coisas, com a coisa que eu posso dizer que é inimiga. Quando eu falo assim, oxa, ansiedade é amiga, para mim, realmente. Mas vendo, assim, o contexto, as definições, realmente é necessário ter esse autocuidado. Então, sim. Eu fiquei assim, caramba, realmente a gente precisa ter um tempo para a gente. O autocuidado não é só
é a questão de realmente mental, porque se a nossa saúde mental não estiver boa, a física também não consegue. E eu tô tendo muita resistência quando você fala atividade física. Eu falei, meu Deus, meus médicos tudo falam para fazer atividade física. Eu inicio, mas depois eu volto para questão do conforto. Ah, não, tô cansada, tô com preguiça. Acontece tudo para eu não ir fazer. Sendo que quando eu fazia minhas caminhadas, eu me sentia um momento meu mesmo de eu refletir, de conversar, para dizer até que você conversa sozinha. Sim, eu converso sozinha, porque é um momento de até eu mesmo colocar... Você conversa com você. Isso, de eu botar minhas ideias, entendeu? Essa questão de você ser estudante, trabalhar, você tem aquela rotina que você não consegue ter um tempo, dizer, tipo, pessoa fala, tire 10 minutos para você pensar, para você, pelo menos, descansar. Que nada, 10 minutos não vai dar, eu quero ter outras coisas para fazer. Então, eu me senti realmente nessa palestra, quando você até citou algumas coisas que aconteceu com você. Então, realmente, muito obrigada. Quero outra palestra falando desse assunto. Foi muito bom, viu? Obrigada. Ai, que bom que vocês gostaram. Mas, assim, eu escuto muito isso de muitos pacientes. Eu fico dizendo aos pacientes que imaginem que a atividade física é aquela pílulazinha lá que ele vai tomar, né? Que às vezes já toma alguma medicação para ansiedade, toma um Rivotril, toma alguma outra medicação. E eu falo, imagine que a atividade física é esse comprimido natural que você vai tomar aí diariamente. E que não necessariamente precisa ser algo que todo mundo faz, né? Tipo, no comum, academia. É importante você buscar algo que te dá prazer. Então, às vezes, o que te dá prazer é dançar, é caminhar, é fazer uma natação, é fazer uma hidroginástica. Tá tudo bem, é o que te dá prazer, é o que você consegue fazer, e ainda assim é eficaz. Alguém mais quer falar ou perguntar alguma coisa, gente? Também de uma coisa, Luana, em relação ao seguinte, justamente nesse contexto educacional que nós estamos, né, muitas pessoas vivem numa certa pressão, né, não conseguem parar, e tem assim, a gente muitas vezes na educação foca no conteúdo. A gente está na faculdade e a gente é acostumado a pensar no processo educacional como sendo focado apenas no conteúdo problemático da disciplina. Mas eu tenho podido observar que o aprendizado de verdade, ele passa por certos temas, como, por exemplo, você aprender a conhecer a si mesmo, e você aprender a conhecer o outro, né? Então, quando você aprende a conhecer melhor a si mesmo, quando você faz esse tipo de reflexão que nós fizemos hoje, né, e coisas semelhantes, isso, inevitavelmente, você vai estar contribuindo bastante com o seu processo de aprendizado até na faculdade. Porque se você aprende os seus limites, aprende a lidar com a ansiedade causada por isso, com a frustração, não consegui aprender aquele assunto, isso bate uma série de emoções aí, né? Então, saber lidar com a máquina que está aqui dentro, né, da nossa mente, eu acho que é fundamental e é bom que a gente reflita sobre isso, que não devemos simplesmente focar no conteúdo em si, né, quem está na faculdade, mas também em como cuidar da maquininha que processa esse conteúdo. Sim. Eu tenho meus alunos aqui, alguns, eu acho que eles não foram embora, e que não me deixam mentir, que eu tento focar, claro, até porque institucionalmente precisamos concretizar algumas coisas, precisamos colocar nota ali, precisamos fazer algumas atividades, né? Mas eu priorizo muito também nas minhas aulas o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, todas as minhas aulas, todas, eu já inicio com uma prática de relaxamento. Eu dou espaço a esses alunos também, para que a gente possa falar um pouco das emoções, né? Dialogar ali de outro lugar, porque eu entendo que é extremamente importante também a gente incluir isso no processo de aprendizagem e que faz toda a diferença. Com certeza. Eu te interrompi na hora que você ia falar sobre alguma coisa do Jefferson, né? Que ele já está pedindo a parte 2. Eu ia falar que ele trouxe que ainda hoje ele vai praticar alguma atividade física e que vai ser um momento de mindfulness dele, porque ele se desconecta de tudo, que é muito bom. E aí ele já vai dizendo, palestra parte 2, aclamada. Podemos pensar nisso aí, estou aqui. A questão só é alinhar as agendas, né, Roberto? Mas a gente consegue.
Com certeza. Temos mais perguntas, gente? Comentários? Tá todo mundo aí relaxado depois da respiração diafragmática. Acho que as pessoas, como estão seguindo, respirando. Pois é. Antes de finalizarmos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para anunciar, né, fazer uma propaganda da próxima edição do Seminário Café Cultural, que vai ocorrer agora no dia 19 de maio, tá certo? Vai ser uma quinta-feira, às 15 horas. E nessa próxima temática estaremos falando sobre o Dia da Mulher na Matemática, tá certo? Legal. Que é comemorado em maio, e a gente vai estar trazendo discussões sobre esse tema. Então, não se esqueçam aí, podem olhar já no site, vai estar disponível o formulário de inscrição em breve. Além disso, pessoal, quem quiser obter o certificado da palestra de hoje, por gentileza, é só preencher o formulário da lista de presença que está disponível no chat, tá certo? Temos mais perguntas, comentários. Eu estou vendo aqui a Paloma falando que teve uma professora que liberava um tempo antes de todas as aulas para o pessoal ouvir música. Eu vi, super interessante. Muito legal. Bom, né? Se a gente conseguisse fazer isso sempre, né? Nem sempre dá. Jefferson já virou um defensor aí do diafragma. Eu tenho alunos meus alunos também de psicologia, eu tenho um aluno específico que ele fica dizendo, professor, agora só respiro pelo diafragma, tá? Eu digo, muito bem, que bom. E que não é uma respiração tão fácil da gente colocar em prática, né? Como a gente viu no vídeo. Gente, quem puder, eu queria tirar uma foto com todos vocês. Quem estiver aí bem resolvido com a questão da autoestima, né? Puder abrir as câmeras para a gente tirar foto. Quem está no computador é Roberto, né? Consegue pegar todo mundo, botou no celular. Roberto, antes de fazer isso, eu vou parar a gravação. Então. Tá certo.